Olá, tudo bem? Que bom que você está assistindo esse vídeo. Olha, esse vídeo aqui, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu, por gentileza. Clica aí também no sininho, toda vez que tiver um novo vídeo você recebe até uma notificação automática. E se está gostando desses vídeos, divulgue para outras pessoas aí da sua rede social. Aqui exclusivamente a gente traz um tema atualizado para conversar sobre ele, baseado na Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus. Hoje a gente quer falar um pouco sobre esse tema, a mudança climática, sobre um olhar à luz da palavra de Deus. Essa semana concluiu uma importante reunião de grupos de países mundialmente para tratar sobre o clima, a COP27, lá no Egito. E o que nós percebemos é que avançou, mas não da forma como precisava avançar, porque o mundo está cada vez mais avançando no aquecimento global e não precisamos ser especialistas, cientistas, estamos sentindo na própria pele e estamos percebendo as influências climáticas alterando o clima, trazendo catástrofes no mundo inteiro. E para nós, qual que é o ponto de atenção? O mundo está trazendo uma consciência mundial, mas ainda não o suficiente para poder atender a demanda de bloquear esse aquecimento global. Por outro lado, nós vemos o quanto que as pessoas que já têm uma visão formada estão ficando assustadas. O jornal The Guardian, que é um dos principais jornais britânicos, ele mencionou, olha, o mundo está tão aquecido e nós não estamos percebendo o quanto que nós já estamos a precipício aí desse caos. E é um caos realmente. Só que a Bíblia, ela usou não só apenas os profetas, como o profeta Isaías e tantos outros, mas Jesus, ele deixa palavras muito claras, explícitas aos seus apóstolos, para que pudesse deixar isso registrado como profecias à igreja. Então, nesse caso, Lucas, ao escrever o Evangelho, João também escrevendo o Evangelho e escrevendo também o livro de Apocalipse, mostram claramente isso. Lucas, por exemplo, no capítulo 21, a partir do verso 25, ele fala disso, o quanto que o sol vai superaquecer, o quanto as catástrofes vão ser trazidas para a terra, e depois João, no livro de Apocalipse, ele dá uma ênfase maior a isso ainda. Só que nós queremos chamar a atenção para o seguinte aspecto: é inevitável, por causa da natureza humana, por causa do pecado, dificilmente encontraremos um ponto de equilíbrio para dar uma condição a essa natureza de perpetuar. Nós, como seres humanos, é quem somos os destruidores. Você concorda comigo? Mas o que Deus tem para nós? Quando então Jesus fala assim, quando ele revela isso na palavra dele, ele quer que a gente fuja dos principais erros que, de um modo geral, a humanidade, quando se distancia de Deus, comete. Quando vier tempos difíceis, o que o homem, a sua natureza, logo é provocado a agir contra Deus? Vai blasfemar contra Deus ou vai negar Deus? A gente vê isso notoriamente sobre o que aconteceu no Egito com Faraó. Nós vemos isso notoriamente com o povo quando eles estão atravessando o deserto, mesmo tendo Deus revelado a eles e mostrado tantos milagres, mas por causa de alguns episódios de desafios, logo blasfemam contra Deus e muitos desacreditam. E o que Deus quer que a gente possa entender é que a gente não deva cometer o principal erro, desacreditar, e muito menos blasfemar contra Deus. Mas como que nós vamos passar por esse tempo difícil? Como que nós vamos ultrapassar esse tempo? E aí, quando o profeta ele fala sobre isso, e quando também vem a revelação na palavra de Deus, logo ele nos traz um alento. Lembra, a nossa terra não será perpetuada aqui nesse lugar, aqui nesse mundo. A nossa terra, ela será perpetuada no céu, na morada de Deus, local onde Jesus está e conforme ele prometeu, preparando para nós e virá para nos levar. E esse local, a luz que ilumina esse local é do próprio trono de Deus, conforme a revelação da Bíblia. Não tem astro lá para iluminar, mas o próprio Senhor é quem brilha e ilumina esse lugar. Foge a nossa dimensão humana hoje entender 100% tudo isso.
mas cabe à nossa possibilidade humana, pela fé, confiar, esperar e saber que Deus tem tudo isso para nós. Mas durante esse tempo, como que Ele quer que a igreja se comporte? A igreja tem que se comportar da seguinte maneira: primeiro, continuar pregando o Evangelho, continuar pregando o amor de Deus, levando a graça salvadora de Jesus às pessoas, para que elas possam ter um coração quebrantado, um coração transformado, para que possa atingir as famílias, para que possa atingir as nações. Porque uma vez transformados, crendo em Deus, no Senhor Jesus, a nossa alma, o nosso espírito estará preparado para suportar qualquer adversidade. E por que nós estamos falando assim? Porque elas irão acontecer. Elas estão acontecendo e vão se propagar ainda mais. Mas Deus quer preparar a minha vida, a sua vida, o seu coração, a sua casa, a minha casa, para estarmos preparados para poder suportar esses desafios. Para que a gente não caia na tentação de blasfemar contra Deus, de cobrar Deus sobre esses eventos, porque não é Deus, somos nós que trouxemos o caos, por causa do pecado. Mas Deus, Ele vem para dar a nós a condição de sabermos esperar pelo tempo do Senhor, que fará um milagre acontecer na sua casa, na sua vida, na minha vida, por dependermos de Deus. E Ele já deu mais do que prova o suficiente para isso. Então, muitos podem ter saído com um pouco de esperança da COP27, muitos saíram muito mais frustrados porque quase não se avançou nada, e nós percebemos que em menos de uma década que se passa agora, o mundo alcança um aumento de temperatura acima de 1,5 graus. Sabe o que é isso? É destruição das geleiras, é aumento do nível do mar, as catástrofes atingindo as principais cidades locais do mundo, a escassez, o terreno ficando árido, faltando água potável e acabando os alimentos. Essa é a revelação. Mas essa palavra aqui não é para a gente falar de caos, mas para a gente falar da esperança, para que a gente não cometa loucura em desacreditar de Deus. Então, o que eu queria deixar para você como palavra sobre a reflexão sobre isso, sobre o clima, sobre a mudança climática, que ele não venha mudar a nossa confiança em Deus. Podemos esperar em Deus, e aquele que espera em Deus, tudo alcançará. Forte abraço, Deus te abençoe.